pessoal, aqui é a Dani e eu tô aqui hoje com vocês pra gente estar falando sobre uma série super especial que tá fazendo o maior sucesso. Rick Riordan era professor, é professor, e muito estudioso, acabou desenvolvendo uma linha de livros que perpassa sobre as principais mitologias que nós podemos encontrar. Então a primeira obra dele, que é a obra do Percy Jackson, tá aqui no meu box, todo bonitinho, pra vocês verem. É composta por 5 livros, e esses 5 livros vão abordar a história de semideuses. Essa série já teve filme, 2 filmes da Disney, só que não fez muito sucesso porque não foram tão baseados nos livros. Houveram alguns erros grotescos, então os filmes ficaram chatos, foram para esquecimento. Hoje, o Disney+, está gravando uma nova série do Percy Jackson, não filmes, agora fazendo a série para poder aprofundar em tudo que diz na descrição do Rick Riordan. Vou passar com vocês, mais ou menos, a forma como são os livros. A ideia é falar sobre os semideuses. Semideuses são filhos de humanos com deuses, os deuses, no caso, gregos. E aqui a história começa com um menino que descobre que é um semideus com 12 anos de idade. Quando ele descobre aos 12 anos que ele é semideus, ele precisa ir para um acampamento especial chamado acampamento meio-sangue. Lá, todas as outras crianças que são filhos de deuses com humanos estão por proteção. Fora da escola, eles sofrem muitos perigos. Então, são crianças consideradas problemáticas, consideradas complicadas nas escolas. E quando nós vamos falar do Percy Jackson, não é muito diferente. Ele é encrenca em pessoa, foi expulso de um monte de escola. E na última escola em que ele está, ele descobre o segredo. Ele tem dislexia, como todo semideus, porque não conseguem ler. E aí ele descobre, por causa de um guardião que ele tem, que é o Groover, e eles têm que correr até o acampamento antes de serem mortos no caminho. Aos 12 anos, toda criança vai ao acampamento. Então lá começa toda a história que está aqui no nosso primeiro livro, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, da linha Percy Jackson e os Olimpianos, que é o nome do primeiro box. Nessa daqui ele chega lá e acontece que roubaram os raios de Zeus e ele precisa descobrir quem foi. Todos os livros aqui são baseados em pequenos fragmentos de profecias sobre a vida deles. Então, atrás das capas, o Rick Riordan fala dessas profecias. Eu vou estar lendo elas com vocês para vocês poderem estar caminhando comigo nesse universo. Então, nesse primeiro livro, que é o Ladrão de Raios, o que aparece é o seguinte. Você irá para o oeste e irá enfrentar um deus que se tornou desleal. Irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. Será atraído por aquele que o chama de amigo e no fim irá fracassar e salvar aquilo que mais importa. Isso é basicamente um resumo de umas coisas que vão acontecer no livro. Quando acontece o final desse livro, nós vamos passar já para o segundo livro, que se chama O Mar de Monstros, que já tem o escrito o seguinte: navegarás com guerreiros de ossos em navios de ferro, e o que procuras hás de encontrar. O teu o tornarás. Mas sem esperança dirás, minha vida em pedra, enterro. Seus amigos falharás e voando não retornarás. Outro suspense, então ele vai para o Mar de Monstros, a história acontece dentro desse cenário, literalmente. Logo após, nós já vamos passar por o terceiro livro, A Maldição do Titã. A oeste, 5 buscarão a deusa acorrentada. Um se perderá na terra ressecada, a desgraça do Olimpo aponta para a trilha. Campistas e caçadoras, cada um brilha. A maldição do Titã, um deve sustentar, e pela mão do Pai, um irá expirar. Logo em seguida vem o quarto livro, A Batalha do Labirinto. Descerás na escuridão do labirinto infinito, o morto, o traidor e o perdido reerguidos. Ascenderás ou cairás pelas mãos do rei espectral. Da criança de Atena a defesa final. A destruição virá quando o último suspiro do herói acontecer. E o quinto livro que encerra o nosso box dos Olimpianos, que é o último Olimpiano. Aqui se soluciona toda a trama desse box aqui e diz o seguinte: um meio-sangue dos deuses antigos filho, chegará aos 16 apesar de empecilhos. Num sono sem fim o mundo estará, e a alma do herói a lâmina maldita ceifará. Uma escolha de seus dias vai encerrar, o Olimpo preservar ou arrasar. Encerra-se 5 livros que compõem esse box
e que a Disney já está fazendo sobre o Percy Jackson. Por que vale a pena ver? Porque é bem mais aprofundado do que os filmes que nós vimos. É mais ou menos o que aconteceu com o filme das Desventuras em Série. O filme aconteceu, mas muito resumido, muito sucinto, não fez muito sentido, e depois eles desenvolveram anos mais tarde, agora nós podemos ter acesso a série das Desventuras em Série, que vale super a pena também. Então, eu creio que essa série no Disney+, vai valer muito mais a pena do que os 2 filmes que nós já vimos. O box é todo bonito, bem trabalhado, uma imagem continua, tá vendo? Quando nós encaixamos aqui. Mas a história de Percy Jackson não acaba aqui. Não. 6 meses depois que tudo isso daqui acontece, nós vamos encontrar... Nós vamos encontrar esse segundo box, que é o box dos Heróis do Olimpo. Os Heróis do Olimpo. Esse box acontece 6 meses depois, e aqui nós não vamos ver somente mitologia grega. É muito curioso isso, como vai abordar os mesmos deuses gregos com a base também romana. Então, nesse livro aqui, nós vamos misturar os deuses gregos com romanos. São os mesmos, mais ou menos. Nessa série aqui, nós vamos encontrar, por exemplo, Poseidon, que é o pai de Percy Jackson, sendo chamado de Netuno, porque segundo a mitologia romana, o deus dos mares é Netuno, enquanto que, segundo a mitologia grega, Poseidon. Essa diferença de nomes também acarreta uma diferença da criação, da forma dos personagens, dos semideuses, das regras que regem socialmente. Os pais deles têm formas diferentes. Na figura romana eles são de um jeito, na grega são de outro. Em algumas delas eles são mais rígidos em um, mais soltos em outro. Então, assim, tem uma diferença cultural bacana, tem uma troca maior. Essa série aqui, ela é muito, mas ela é muito melhor do que Percy Jackson e os Olimpianos, né? No caso, esse daqui dos Heróis do Olimpo é maravilhoso. O livro número 1 chama O Herói Perdido. E a história aqui, para começar esse box, trata-se do sumiço do Percy. Percy some, do nada. Desaparece e nessa desaparição que ele tem, muita coisa acontece. Porque enquanto ele desaparece um também do acampamento romano. Então a história vai se dar tentando desenvolver o porquê disso. Nesse primeiro livro, O Herói Perdido, o título carrega esse tema, esse peso mesmo, dizendo sobre isso. 7 meios-sangues responderão ao chamado. Em tempestade ou fogo o mundo terá acabado. Um juramento a manter como alento final. E inimigos com armas às portas do mal, afinal. E um belo de um suspense até que eles descobrem essa profecia, até que eles descobrem o que está acontecendo. Esse livro ele passa mais um contexto romano inicialmente. Logo em seguida, aparece aqui o filho de Netuno. O filho de Netuno vem a revelação, né, dos personagens que foram sumidos, que foram achados, que aparece aqui, aparece ali, mas ninguém ainda está entendendo o que está acontecendo. Percy tem uma crise de memória, não sabe o que ele está fazendo lá. E aqui a história acontece. Aqui atrás tem um pedacinho da história para contar, só que são mais falas, então não vou estar lendo com vocês. Mas é um livro muito bacana também. Vamos lá. A Marca de Atena. Marca de Atena, vamos ler aqui, eu vou ler com vocês a pequena profecia que tem. A filha da sabedoria caminha solitária. A marca de Atena por toda a Roma incendiária. Gêmeos ceifaram do anjo a vida, que detém a chave para a morte infinita. A ruína dos gigantes se apresenta dourada e pálida, conquistada por meio da dor de uma prisão tecida. Esse livro aqui ele é sobre um desafio específico da filha de Atena. E tem essa profecia para ela, então vai ter um desenrolar da história em torno disso. Casa de Hades, que vem dizendo assim. Em frente às portas da morte, o ar escureceu e se solidificou. Tártaro abriu os braços. Por todo o vale, milhares de monstros uivaram e rugiram, batendo suas armas e gritando em triunfo. As portas da morte estremeceram as correntes. Sintam-se honrados, pequenos semideuses, disse o deus das profundezas. Nem mesmo os olimpianos mereceram a minha atenção, mas vocês serão destruídos pelo próprio Tártaro. Os personagens vão parar no Tártaro, no meio de toda essa confusão, ainda tentando descobrir, entender tudo o que está acontecendo. Eles estão passando por um monte de situações
porque eles não sabem o que eles estão enfrentando, nem porquê, o que é uma realidade diferente do primeiro box, que o primeiro box já tinha uma noção do que se enfrentava, do tamanho do perigo, mas aqui não tem. Então eles passam o tempo todo procurando até que no final eles descobrem. E aí nós temos o final desse box que se chama O Sangue do Olimpo. Finalmente aparece o sentido da coisa. Aqui vai acontecer o cumprimento daquela primeira profecia que nós vemos lá no primeiro livro, atrás do primeiro livro. Que livro esse daqui a propósito? Riordan superou demais. Eu tô tentando não dar spoiler para vocês, porque vale muito a pena ler. Eu recomendo de verdade, mesmo para quem quer ver a série no Disney+. A série é só de um dos box, mas vale demais a pena ir para esses livros. Depois que ele faz, finalmente, esses 2 box. Uau, acabou! Não acabou. Riordan não é assim. Ele é um pouquinho superior a isso. Aí ele cria, não é muito conhecido, mas ele cria as Crônicas dos Kane. 3 livros: A Pirâmide Vermelha, O Trono de Fogo e Sombra da Serpente. São 3 livros baseados em mitologia, que é mitologia egípcia. Ele vai um pouco mais longe e cria mitologia egípcia como uma variação. Isso aqui acontece independente do outro livro, dos outros box, mas tem uma necessidade de ser lido. Por quê? Porque enquanto isso daqui acontece, nós vamos ter uma noção melhor de um outro lado da mitologia. E que nós vamos lidar com alguns livros que estão só disponíveis na forma de e-book, que são especiais e muito legais. Eu vou até pegar aqui para vocês, para mostrar a capa para vocês, que é uma nova série, mas é uma série só encontrada em via online mesmo, começando com o livro O Filho de Sobek. O Filho de Sobek é uma junção entre Percy Jackson, né, a junção do final da história do segundo box de Percy Jackson, com a série dos Kane aqui. Então nós vamos encontrar uma variedade bem grande a respeito disso. Depois desse, nós vamos ter que ler aqui o Cajado de Serapis, onde Annabeth encontra, também com uma das personagens da trilogia dos Kane. E essa trilogia se encerra com o terceiro livro, que é A Coroa de Ptolomeu, que junta todos os personagens. Essa junção aqui, você depois vai entender, porque ela vai dar uma introdução ainda para um outro box, uma outra série do Rick Riordan de novo, que essa já é de acordo com a mitologia de Asgard. Então nós vamos longe, nós vamos para a mitologia nórdica dessa vez, que é com a série do Magnus Chase. Magnus Chase é um tio da Annabeth, que está na série do Percy Jackson ao longo de todo o tempo, a queridinha da série. E esse tio é um tio que ela não tem muito contato, então é muito pouco mencionado, que só fala que tem um parentesco, Magnus Chase, Elizabeth Chase, então fala da família, só que ele tem uma realidade de vida muito difícil. Ele era um morador de rua, e aí, de repente, ele descobre que é um semideus nórdico. Uau! Então a série aqui ela vai se passar no mundo nórdico. Nós vamos ter aqui os deuses de Asgard. Aqui, ó, o Navio dos Mortos, de Magnus Chase e os deuses de Asgard. A Espada do Verão. E o Martelo de Thor. Eu não li esses livros ainda preciso ler, mas eu queria abordar para vocês o tanto que o universo do Rick Riordan é um universo grande, é um universo profundo, e vale super a pena de todo mundo estar aprofundando e fazendo uma leitura. Creio que essa série do Disney+, vai ser tipo, uau, mas eu acho que todo mundo deveria ler os livros, porque vale muito a pena, é muito abrangente. Nós ainda vamos ter para poder ler uma nova série que ele ainda está em desenvolvimento, já lançou vários livros, que é As Provações de Apolo, que é um livro que fala sobre Apolo. Ele fez uma coisa errada aqui neste box aqui especial, e ele recebeu uma punição dos deuses de se tornar humano. Então ele começa a fazer um monte de coisas aqui na Terra
com parceria com o Percy, com toda a galera ali, e ainda vamos ter esse desenrolar da história. Então, resumindo, nós temos Percy Jackson e os Olimpianos, nós temos os Heróis do Olimpo, depois nós temos as Provações de Kane, depois nós temos esta série que só é possível em e-book, depois disso nós vamos ter ainda Magnus Chase, e depois de Magnus Chase, as Provações de Apolo, que está sendo encerrado esse ano, e está lançando o último esse ano. Então, assim, aprofundem, gente, é muito bacana. Se nós lermos tudo, nós conseguimos fazer um link bem melhor das histórias. Então, espero que você tenha gostado. Dá aí seu curtir, seu joinha na página. Vamos estar interagindo. Tchau, tchau!